Salve Quinta Brigada, sou o professor Fernando Rocha e hoje vamos falar sobre um tema forte: a colonização belga no Congo e como os belgas tiraram pessoas de lá, levaram para a Bélgica para fazer zoológicos humanos. Na semana passada, eu vi uma notícia de que encontraram lá na Bélgica novas evidências sobre os zoológicos humanos que os belgas fizeram com as pessoas lá da sua colônia na África, no Congo. Eles pegavam as pessoas, levavam para a Bélgica e transformavam em uma atração, como se fosse um zoológico para as pessoas ficarem vendo ali aquelas outras pessoas que diferentes delas, negras e, segundo eles, fora da civilização. Eu ia colocar essa notícia como parte do Notícia do Front, que é o nosso programa que a gente faz uma análise das notícias que aparecem na mídia sobre conflitos, sobre história. Mas eu resolvi fazer um vídeo específico só sobre esse tema, porque é um tema meu de interesse, o colonialismo na África. Eu tenho uma certa afinidade com esse tema, eu já fiz uma pós-graduação em História da África e tenho algumas leituras sobre o assunto, então resolvi fazer um programa específico só sobre esse tema. A colonização da África por si só já é algo bastante violento, mas no caso dos belgas no Congo, foi algo que superou totalmente os padrões de brutalidade, de selvageria, até mesmo para as pessoas da época que estavam acostumadas com aquilo, com seres humanos dominando outros seres humanos. Talvez a única colonização que a gente possa fazer um paralelo naquela época ali na África seja a dos alemães sobre o povo herero, no território onde hoje é a Namíbia. Só que essa colonização é muito menos conhecida. O caso mais conhecido mesmo é o do Congo. Outra coisa bastante específica da colonização do Congo é que, diferente dos outros locais da África que foram colonizados por estados, a colonização do Congo ela começa como um empreendimento privado. Ele não foi... O Congo não começou sendo colonizado pela Bélgica, mas sim pelo rei da Bélgica, o Leopoldo II. A Bélgica era um país que estava ali na ponta do capitalismo, bastante desenvolvido industrialmente, comercialmente, tinha uma mentalidade liberal, então eles não concordavam em ter colônias. E o rei ela era uma monarquia constitucional, o rei tinha que respeitar as leis, não era a vontade dele que se impunha sobre o país. O rei Leopoldo ele tinha uma verdadeira obsessão por conseguir alguma colônia. E como a Bélgica não topava entrar nessa corrida imperialista, dessa forma, o rei Leopoldo resolveu fazer por conta própria. Ele criou uma companhia específica para isso, contratou um cara muito famoso na época por ser um explorador da África, né, descobrir locais, que era um jornalista do país de Gales, chamado Henry Stanley. Contratou esse cara para entrar no Congo, pelo rio Congo, e sair fazendo contatos com os líderes locais. Qual era o esquema dele? Fazia os líderes assinarem tratados de cooperação, tratados comerciais. Quer dizer, assinar pessoas que nunca tinham visto nenhum papel, nenhuma caneta. Então o Stanley botava esses caras para marcar um X ali no papel e levava de volta esses documentos. Para que servia esse tipo de documento? Porque, de acordo lá com as regras dos países imperialistas, para eles dividirem a África entre eles, não foi bem como mostram os livros escolares. Muitos sites na internet falam isso também, como se fosse a África, mostra assim, né, uma imagem de um bolo, e os países cortando, fatiando esse bolo, e cada parte fica para cada um. Dizem que isso aconteceu na Conferência de Berlim, mas não foi bem assim que aconteceu. Tá? Primeiro porque, na época da Conferência de Berlim, 1885, não se conhecia nada de dentro da África, os territórios no interior. Então como é que eles iam dividir um território se eles não sabiam o que tinha lá? Né? Então essa conferência ela teve o intuito de falar sobre a navegação nos dois principais rios ali da África Ocidental, que era o rio Níger
e o rio Congo. Então foi isso que foi tratado. Outros temas também, por exemplo, ajuda humanitária na África, levar a civilização, como eles gostavam de dizer, né? Regras, impedir escravidão, impedir a venda de álcool, mas aí a Alemanha foi contrária a isso, porque 3/5 das exportações da Alemanha para a África eram de álcool. O que ficou estipulado na Conferência de Berlim é que seria a regra do quem chegar primeiro. Quem conseguisse primeiro se estabelecer nos locais da África teria o controle ali da região. Ficou decidido também que todos os países que quisessem participar ali da corrida imperialista teriam esse direito. Para quê? Para evitar depois no futuro contestações, esse tipo de regime e tudo mais. Então até países muito inexpressivos na diplomacia naquela época, como Portugal, Espanha, até eles conseguiram alguns territórios para poder explorar. E até o rei Leopoldo II conseguiu. Ele se aproveitou de rivalidades entre as principais potências, Inglaterra, França e a Alemanha, e conseguiu, com esses tratados que ele tinha conseguido lá com o Stanley e tudo mais, conseguiu o direito à colonização do Congo. E aí ele formou um país, digamos assim, né, chamado Estado Livre do Congo. É uma das maiores ironias aí da história. Ou ironia ou um deboche, né, porque de livre não tinha nada. E a partir daí, ele começa lá no Congo uma exploração sistemática, violenta, intensa. Ele cria a chamada Força Pública, que era como se fosse uma polícia do local, mas era uma força privada, era uma força formada por mercenários de vários países, para aplicar a disciplina ali com os povos que estavam sendo dominados. O principal interesse econômico, inicialmente, era o marfim. Isso gerou também uma grande caça de elefantes. A gente tem que ver o impacto ambiental também desde aquela época, né? E depois o outro produto que também ficou muito importante foi a borracha, porque a indústria automotiva estava ali iniciando, então precisava daquele material. Depois foi sendo descoberto que o território do Congo ele é muito mais rico em reservas naturais, reservas minerais, do que se pensava. Lá tem a região de Katanga, que é um grande território de mineração, que até hoje deveria ser algo bom para o Congo, mas causa problema. Guerras civis, grupos paramilitares, vários países em volta do Congo, hoje em dia, têm interesse no território do Congo. Isso para não falar do capital internacional. E aí o domínio foi um dos mais brutais da África, incluindo mutilações de pessoas, estupros, para servir de exemplo para outros que não trabalhassem no mesmo ritmo que os europeus exigiam. Cortava-se mão da pessoa, nariz. Chegou um ponto que a sociedade da época, mesmo dos países europeus, dos Estados Unidos, começaram a descobrir o que estava acontecendo, e aquilo ali era demais até para as pessoas que estavam acostumadas com o imperialismo, com a colonização da África. Então começou a ter uma grande pressão da opinião pública no mundo inteiro, até que em 1908 o rei Leopoldo deixou de ser o monarca ali, digamos, o senhor daquele território. Ele teve que abrir mão, porque a violência era tão grande sendo denunciada que começou a ter uma pressão e ele abriu mão daquilo ali. Ele vendeu o Estado Livre do Congo para o Estado belga.
Então virou o Congo belga, de 1908 até 1960, que foi a data da independência do Congo. E durante todo esse período da colonização do Congo, a Bélgica, além de toda a violência, fez algo que moralmente muito perverso, que foram os zoológicos humanos. Os zoológicos humanos eles não eram novidade. Ali não foi um caso específico da Bélgica. O caso mais emblemático é o da Sarah Baartman. Ela era uma sul-africana que em 1810 ela foi levada para a Inglaterra porque ela chamava atenção, porque ela tinha uma condição que as nádegas dela eram muito grandes por causa de acúmulo de gordura. Então aquilo chamou a atenção dos europeus que viviam lá. E não se sabe se ela foi cooptada ou se ela foi convencida, mas ela foi para a Inglaterra para ser exibida. E ela ficou durante um tempo lá, enquanto ela era novidade, lá em Piccadilly, no centro de Londres. E foi passando o tempo, as pessoas foram perdendo interesse, ela foi fazendo turnê pela Inglaterra e depois ela foi levada para a França para fazer shows lá também. Acontece que 6 anos depois, em 1816, ela morre de alguma doença que não se sabe bem o que foi. Outro caso famoso é o do Ota Benga. Ele foi levado da África para os Estados Unidos e ficou sendo exibido num zoológico mesmo, no zoológico do Bronx, junto com animais. Ele era um pigmeu, ele tinha os dentes cerrados, porque o povo dele tinha esse costume de fazer isso. Então dava uma impressão ainda mais selvagem, né, para as pessoas daquela época lá. Então ele ficava junto dos macacos, as pessoas jogavam comida para ele, esse tipo de coisa. O Ota Benga depois ele foi libertado, ele voltou para a África, ele não conseguiu se inserir na sociedade africana, então ele retornou para os Estados Unidos e também não conseguiu ter uma vida decente lá, ele acabou se matando. E na mesma época teve o caso dos filipinos. Lá nos Estados Unidos também a Feira Internacional fizeram uma vila de filipinos e botaram ali, cercaram para as pessoas ficarem observando como era a vida dessas pessoas num local que eles não conheciam. O mais impressionante é que até hoje existem zoológicos humanos. Teve um caso recente na Índia, por volta de 2013, 2014, de uma ilha, lá no Golfo de Bengala, em que as pessoas estavam fazendo safari humano. Elas pegavam um ônibus para passear pela ilha, de uma comunidade lá, de uma população que não tinha quase nenhum contato com o exterior, e as pessoas jogavam comida para eles. Tem vídeos mostrando o guarda explorando uma mulher e algumas crianças, pegando uma comida e oferecendo, mas mandando eles dançarem. Enfim, isso foi explanado e aí teve uma repercussão grande na época. Não sei se chegou aqui, eu não me lembro de ter visto essa notícia aqui no Brasil, mas pelo menos localmente teve uma repercussão e tiveram que, pelo menos, fazer alguma coisa para abafar o caso. O que chama atenção no caso belga é que isso foi sistemático durante todo o período da colonização e durou até 1958, num momento em que nenhum país do mundo aceitava mais isso. Começa assim que tem início a colonização do rei Leopoldo, tem um que chama atenção ali em 1894, na exposição na Feira Mundial, que fizeram uma grande vila, né, entre aspas, de congoleses, para os europeus poderem observar como era o modo de vida deles. E isso vai se estendendo até 1958, quando tem a última exibição de seres humanos como animais, como zoológico humano, em Bruxelas. Depois disso, eles viram que o mundo não aceitaria mais esse tipo de coisa. E aí foi encerrado. 2 anos depois, o Congo se tornou independente. E aí o que acontecia com essas pessoas? Elas iam do Congo até a Bélgica em condições muito ruins, como se fosse o navio negreiro, né, que a gente estuda na escola, né, da época da escravidão para o Brasil. Então muitos morriam no trajeto. Eles iam junto com animais no mesmo local do barco, né, do navio. Então eles pegavam doença de animais,
Eles eram exibidos na Bélgica junto de animais também, para dar ainda mais essa impressão de selvageria. E quando chegavam na Europa, eles tinham contato com doenças que o organismo deles não era acostumado. Mais ou menos o que aconteceu quando os espanhóis, os portugueses chegaram aqui na América. Eu já falei sobre isso num vídeo. E eles iam morrendo sem nenhuma dignidade. Eles iam sendo jogados em covas comuns. Não se tinha registro direito de quem eram essas pessoas, quando tinham morrido, onde estavam enterradas. Só que foi descoberto um diário de um assessor direto do rei Leopoldo, aí nas últimas semanas. E a partir daí que puderam ter mais informações sobre esse assunto. Então fizeram uma exposição lá no Museu da Antuérpia sobre a arte do Congo e incluíram essas novas informações descobertas nessa exposição. A Bélgica, de modo geral, é muito resistente a discutir o papel do Estado belga na colonização do Congo. Eles não têm uma discussão com a sociedade como tem em outros países. Por exemplo, na África do Sul, vários locais que têm o nome, né, pelo Rhodes, que era um empreendedor, um colonizador, eles já foram retirados, esse nome, mudaram o nome. Na Bélgica tem vários locais com o nome de Rei Leopoldo II, Praça Leopoldo II, e não se muda. As pessoas falam que não, que teve um papel civilizador da Bélgica na África. Claro que não são todas as pessoas, algumas pessoas contestam isso lá na Bélgica. Mas, de modo geral, ainda não é uma discussão que tomou conta de toda a sociedade. E não só na Bélgica, mas em todos os países que estiveram envolvidos no imperialismo, na colonização da África, é uma questão que está em aberto ainda. É um crime que não teve reparação. O mínimo que se espera, um primeiro passo, é o reconhecimento, um pedido de desculpas. É uma situação que seria uma obrigação moral dos países europeus, mas também beneficiaria diretamente esses países. Os países reclamam do grande problema da migração dos países pobres da África, do Oriente Médio, para a Europa, mas isso já seria um primeiro passo para resolver esse problema, investir nesses países, levar investimentos para o país se desenvolver e as pessoas terem mais oportunidade de vida lá. Mas nem isso eles fazem. E depois querem reclamar de pessoas miseráveis que estão precisando de um meio de vida chegar no país deles. Como sempre, nós apresentamos a bibliografia utilizada como recomendação de leitura para vocês. Em primeiro lugar, eu coloco aí o livro do Henk Vesselin, Dividir para Dominar. Esse livro é muito bom, falando sobre o imperialismo. Ele tem uma pegada meio eurocêntrica, tá? Até o próprio autor ele admite isso. Ele fala lá na introdução lá que ele tem uma visão que é considerada antiquada porque ele coloca os países europeus como os protagonistas da história da África. Mas ele se justifica, ele fala, olha, infelizmente é isso que aconteceu mesmo. Foi o destino dos países africanos no final do século XIX foi decidido pelos países europeus. Apesar de os países europeus não poderem entrar na África, né, eles não entraram e fizeram o que quiseram. Eles fizeram o que eles conseguiram de acordo com as condições que os africanos apresentavam, de resistência e tudo mais. Mas ele fala que, ainda assim, quem decidia mesmo, quem tomava a última decisão, eram os europeus. Por isso ele tem essa premissa. E é um livro que eu acho muito interessante, porque ele fala muito das pessoas, fala muito das biografias, das motivações pessoais. Então tem lá um capítulo que fala especificamente do Leopoldo, tem um capítulo que fala também especificamente sobre o Stanley. Outro livro indispensável, que na verdade é uma série, é a série das Eras, do Eric Hobsbawm. Aqui no Rio a gente fala Hobsbawm, tá? A pronúncia certa é Hobsbawm. Mas aqui todo mundo fala Hobsbawm, se a gente falar Hobsbawm, a pessoa nem entende. O Eric Hobsbawm, ele tem 4 livros, que é A Era das Revoluções, A Era do Capital,
A Era dos Impérios e A Era dos Extremos. Essa série ela cobre a história contemporânea de 1789, da Revolução Francesa, até 1991, da queda da União Soviética. Então, nesses dois últimos, A Era dos Impérios, aí está bem claro, né, que vai falar sobre imperialismo, e na Era dos Extremos fala sobre a descolonização da África e da Ásia também. Então, são livros muito fáceis de ler, uma escrita bastante leve do Hobsbawm, e é super recomendado. Tem esse livrinho aqui também antigo, da coleção Tudo é História, da editora Brasiliense, que é super recomendado também. É bem pequenininho e bem claro também. É da professora Maria da Linhares, que é um dos grandes nomes da nossa historiografia aqui no Brasil. Tá? É A Luta contra a Metrópole, Ásia e África. E, finalmente, eu posso recomendar também uma série que é chamada Sul Global, da editora Expressão Popular, que é super atual, tá saindo agora, né? Um desses livros, dos 3 livros da série, o primeiro é o Bala de Washington, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre ele, tá? Não é específico sobre esse período do colonialismo na África, mas fala no início do livro, faz coloca ali como base para depois o que o livro fala. E nos 2 últimos meses chegaram outros 2 também. Um é esse aqui, As Veias do Sul Continuam Abertas, Debate sobre o Imperialismo no Nosso Tempo, organizado pelo Emiliano Lopes. E o outro é esse aqui, A Teoria da Dependência 50 anos depois, do Cláudio Katz. Eles também não são livros específicos sobre o colonialismo africano no século XIX, mas dá uma visão mais ampla sobre o que é o imperialismo. Que esses 3 livros, eles são da tese de que o imperialismo não acabou com a descolonização da África. Muito pelo contrário, ele está cada vez mais forte no nosso mundo contemporâneo. E aí, passando para a bibliografia não específica de história, já para a literatura, para as artes, nós temos aqui o grande clássico, né, que é o Coração das Trevas, do Joseph Conrad. É a narrativa clássica de denúncia ao colonialismo europeu na África. E, além de ser um livro bom de ler, um livro pequeno, bastante agradável de ler, bom, eu gostei muito quando eu li, tem uma série de novidades estilísticas que depois foram influenciar autores de todo o século XX, como James Joyce, Henry Miller. Foi um tipo diferente de literatura do que foi ali um ponto de ruptura ali entre o século XIX e XX, mais ou menos. Ele não diz exatamente nada, claramente, não diz que a história se passa no Congo, não diz nada disso, mas fica tudo implícito ali. Todo mundo na época que leu identificou como Congo e, de fato, é o Congo. Essa edição aqui da Companhia das Letras, ela é complementada com um conto, né, um posto avançado da civilização, que também fala sobre o Congo, e ela tem um pós-fácil do Luiz Felipe Alencastro, que é também um grande nome da nossa historiografia. E finalmente temos o mais polêmico, Tintim no Congo. Esse quadrinho aqui, ele causa polêmica até hoje, causou muita polêmica e causa até hoje. De 1931, quando o Congo ainda era uma colônia da Bélgica. Então ele mostra coisas que pra gente hoje seriam absurdas. Tanto que o Hergé, o autor do quadrinho, 15 anos depois ele fez modificações, porque ele mesmo viu, ele era jovem na época, então ele viu que ele estava com uma mentalidade totalmente colonialista, e ele viu que não era por aí e tal, então ele fez modificações, mas mesmo assim continuam coisas assim que pra gente é muito estranha. Por exemplo, a caracterização dos africanos é bem estereotipada, bem caricata, eles, tanto fisicamente como a fala deles, parecem pessoas de baixa inteligência falando, né? O Hergé, ele diz que o que ele ouvia na época que ele fez
lá na Bélgica é que os africanos eram como se fossem crianças grandes. Até os adultos, né, eram como se fossem crianças grandes. Então ele fez algumas modificações. Tem algumas coisas polêmicas, por exemplo, na versão original, ele dá uma aula para as crianças lá no Congo, e a aula é de geografia ou de história. Ele está mostrando a Bélgica. E ele fala assim, olha aqui, ó, essa aqui é a pátria de vocês. E aí, nessa outra versão de 15 anos depois, ele muda. Ele bota uma aula de matemática. Ele muda só os textos ali, né? Muda o que está escrito no quadro e muda o balão de fala. Aí, só que eu acho que também ficou muito feio, assim, sabe? Porque ele dá uma aula de matemática e ele bota assim, olha aqui, ó, 2 mais 2, quanto é que é? Aí nenhuma criança sabe responder. Aí ele fica, gente, poxa, como é que vocês não sabem? 2 mais 2 e tal. Sugerindo a baixa inteligência dos africanos. Tem uma curiosidade também, que esse quadrinho, quando ele foi traduzido para Portugal, ainda na época que Portugal tinha suas colônias, ele foi traduzido, o Tintin, em vez de ser um jornalista belga, ele era um jornalista português. Então, em vez de ser o Congo, o Tintin estava indo para Angola. E aí, nessa cena, que fala sobre a sua pátria é a Bélgica, tem um mapa de Portugal. E aí ele fala, ó, essa aqui é que é a sua pátria, ó, Portugal. Isso para não falar das questões ambientais que tem no quadrinho. O Tintin sai matando tudo quanto é bicho. Ele comete vários crimes ambientais ali. Ele chega a explodir um rinoceronte. Essa cena também foi modificada depois. Essa versão que tem aqui, ele não explode o rinoceronte não, mas como vocês estão vendo na imagem aí, isso acontecia antes. O Tintin é um quadrinho bem legal, mas esse Tintin no Congo realmente é meio esquisito, sabe? Mas de qualquer forma é um documento histórico, mostra ali a época, o que os belgas pensavam, mostra o que eles esperavam do Congo mesmo, né? Por exemplo, tem uma cena que o Tintin mata um elefante e leva um marfim. E tem uma outra cena que ele utiliza a borracha. Ele corta lá, tira o látex de uma árvore e faz lá uma espécie de estilingue, sei lá, para poder superar lá uma adversidade. Pessoal, a história não se repete e a história não é a mestra da vida. Ela não ensina a gente coisas do passado para a gente não repetir no futuro. Isso não existe, tá? Mas a história, ela nos explica o nosso mundo e ela também serve em casos como esse, ou como na escravidão aqui no Brasil, a gente analisar injustiças que aconteceram no passado para lutarmos por reparações no nosso mundo. Então, com esse pensamento que a gente faz esses vídeos um pouco mais pesados do que o que a gente está acostumado a fazer, e esperamos que vocês tenham gostado, apesar do tema não ser dos mais agradáveis. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham aprendido com o vídeo. Tá legal? Um abraço a todos, até a próxima. Siga a Quinta Brigada.